Olá, bem-vindos à revista semanal de Ciência, Meio Ambiente e Tecnologia da DW Brasil. Com o descontrole das infecções por coronavírus no Brasil e o ritmo da vacinação oscilando, está cada vez mais difícil prever uma saída para a crise. Nessa edição do Futurando você vai ver. Epidemiologista Pedro Halal analisa agravamento da pandemia no país. Você vai entender por que é tão importante considerar diferenças de gênero em pesquisas. E em mais um episódio da série Cidades Inteligentes, vamos falar de mobilidade urbana. O momento da pandemia no Brasil é de incertezas. A vacinação segue sem um ritmo constante e, por isso, é difícil saber o que vem pela frente. A análise é do epidemiologista Pedro Halal. Pedro Curi Halal é epidemiologista, professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde coordena o EpiCovid, um estudo sobre o número de infectados pela Covid-19. O primeiro do tipo a ser realizado no Brasil e que também abrange a realidade socioeconômica das vítimas. Desde o início da pandemia, Halal enfatiza a importância de medidas restritivas para frear o ritmo das infecções. Defendeu por diversas vezes o lockdown nacional. No dia 6 de abril, quando o Brasil ultrapassou a triste marca de 4.000 mortes em 24 horas pela primeira vez, o pesquisador chamou a atenção no Twitter para um dado preocupante. Nenhum outro país do mundo teve 1.000 mortes por Covid-19. No Brasil, foram 4.000. E termina a publicação reforçando a necessidade de estancar a transmissão do coronavírus. Halal avalia que o Brasil vive um caos e que é difícil que a vacinação sozinha solucione o problema. Ele conversou com o Futurando sobre esse e outros aspectos que pioram o cenário brasileiro na comparação com outros países. Confira a entrevista. Então, na verdade, o que nós precisamos caminhar com velocidade é para atingir 70% da população vacinada. Se a gente pegar os exemplos de países do mundo que ainda não chegaram a 70%, mas que estão vacinando muito rápido, e aí tem o exemplo de Israel, tem o exemplo da Escócia, o próprio Estados Unidos atualmente, a gente nota que mesmo antes de chegar em 70% da população vacinada, já se tem benefícios grandes na redução da hospitalização, na redução dos óbitos. Então o Brasil precisa caminhar na mesma direção que esses lugares que estão vacinando rápido. Eu entendo como adequada uma meta de 1,5 milhão de doses por dia. O Brasil é capaz de vacinar mais do que isso, mas 1,5 milhão por dia é um número bom e que fará com que a gente consiga vacinar toda a população elegível, por enquanto, ou seja, excetuando-se as crianças, ainda em 2021, que me parece que deve ser a meta. Infelizmente, até hoje, a média brasileira, desde o começo da vacinação até hoje, é pouco mais de 300.000 doses por dia. Então, nós precisamos acelerar para chegar pelo menos a 1,5 milhão de doses por dia, e aí a gente vai começar a enxergar a luz no fim do túnel, como vários outros países já estão enxergando, vendo as taxas decrescendo de casos, de internações e de óbitos por coronavírus. Essa talvez seja a parte mais preocupante, porque o exemplo que esses outros países nos deram, todos foram combinando medidas bem restritivas de circulação com vacinação. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que está agora começando a acelerar a vacinação, mas não está fazendo as medidas restritivas de circulação. Então, é um pouco imprevisível quanto tempo vai demorar para melhorar a situação no Brasil. Eu vejo hoje um cenário completamente caótico. O Brasil ultrapassou a marca de 4.000 mortes por dia no dia 6 de abril. Só para que se tenha uma ideia, nenhum outro país teve 1.000 mortes por dia no dia 6 de abril. O Brasil teve mais de 4.000. O Brasil hoje responde por mais de 35% das mortes por Covid no mundo, mesmo tendo apenas 2,7% da população mundial. Então a gente precisa estancar esse sangramento, entre aspas, muito rápido. E, infelizmente, nós não vamos estancar esse sangramento só vacinando a população. A gente precisa estancar a transmissão do vírus. E a única forma de estancar a transmissão do vírus é um lockdown rigoroso. O Brasil não fez lockdown em nenhum momento.
desde o começo da pandemia. A sugestão que eu, vários outros epidemiologistas e economistas temos dado é um lockdown rigoroso de 3 semanas, pelo menos. Sem isso, a situação do Brasil torna-se imprevisível e talvez nós continuemos batendo recordes e mais recordes de quantidade de mortes por dia. Não, certamente que a variante AP1, ela atrapalha muito a situação, porque ela é mais transmissível e existe evidência, embora ainda preliminar, de que ela é mais agressiva também. Eu responderia a tua pergunta talvez dizendo o seguinte: olha, a situação estaria também muito ruim caso não existisse a P1, porque tem um descontrole muito grande da circulação do vírus. Agora, a P1 piora muito essa situação. Olha, sinceramente, o Brasil já tem experimentado alguns colapsos. Em Manaus, por exemplo, nós tivemos um colapso em vários aspectos. Faltou oxigênio, faltou espaço para enterrar as pessoas. O colapso funerário já aconteceu em Manaus. Eu acho que pode acontecer em outros lugares do Brasil. E tudo depende da ofensiva contra a circulação do vírus. O quanto menos fizermos para o vírus parar de circular, maior a chance de um colapso. Nós precisamos lembrar que, olha, vacinação ajuda, claro que ajuda, é a solução do problema. Aumentar leitos de UTI ajuda, claro que ajuda, é importante que as pessoas tenham acesso. Mas uma epidemia não se para assim. Uma epidemia se para reduzindo a transmissão do vírus. Se o Brasil não parar a transmissão do vírus por meio de um lockdown rigoroso, pode ter colapso de oxigênio em outros estados, pode ter colapso funerário em vários estados brasileiros. Tudo depende do que faremos nas próximas semanas. Olha, em relação a gênero, pelo menos o nosso estudo, que é o EpiCovid, que não é sobre óbitos especificamente, mas é sobre casos, ele mostra não haver grandes diferenças entre homens e mulheres em relação à infecção. O que a gente encontrou, sim, foi uma diferença socioeconômica muito marcante. Os 20% mais pobres da população têm o dobro do risco de contrair coronavírus em comparação com os 20% mais ricos, o que provavelmente seja explicado aí por a questão casas menores, com famílias maiores, menos espaço, mais gente ocupando um espaço menor. Agora, em relação ao gênero, não teve grandes diferenças. Tem alguns estudos mostrando, até no cenário nacional, uma mortalidade um pouco maior nos homens do que nas mulheres, mas nunca foi nada gritante como a gente encontra em relação à idade, em relação ao nível socioeconômico e em relação a grupos étnicos também. Aqui no Brasil, o nosso estudo mostrou que os indígenas, por exemplo, tinham um risco 5 vezes maior de contrair Covid do que os brancos. Já começou, o recorde de óbitos foi em abril, né? E já está sendo o pior mês da pandemia, mas eu nunca gosto de fazer essa previsão, porque depende do que fizermos. Se o Brasil, por exemplo, entrar num lockdown, que eu acho que a pressão social agora está se tornando praticamente insustentável para que isso aconteça, pode ser que abril não seja o pior mês. Agora, se continuarmos nesse ritmo, caminhando em direção ao precipício, certamente que teremos um abril ainda pior do que o sangrento março que nós acabamos de vivenciar. Futurando vai fazer uma pausa rápida, a gente volta em instantes. Até já. Futurando está de volta aqui do estúdio da DW na Alemanha. Nem toda pesquisa científica considera as diferenças de gênero e as chamadas interseccionalidades, ou seja, os múltiplos fatores, não só biológicos, culturais e sociais também, que interferem na construção de uma identidade, ou várias. E isso pode levar ao desperdício de dinheiro e, pior, vidas humanas. Essa é uma tartaruga fêmea, e essa provavelmente também é. O fato é que na Grande Barreira de Corais, na Austrália, nascem quase sempre fêmeas, e isso coloca o futuro delas em perigo. Essa descoberta só foi feita porque cientistas pesquisaram objetivamente as populações de machos e fêmeas. Esse papo de gênero até no fundo do mar?
Isso mesmo, e não só lá. Pesquisas erradas custam dinheiro e vidas. Essa é a Londa Schibinger. Ela pesquisa há 40 anos como fazer ciência corretamente. Para Londa, uma pesquisa precisa considerar já no início aspectos como sexo, gênero e também as chamadas interseccionalidades. Mas o que isso significa? O sexo é definido por características corporais. Mas apenas cromossomos, hormônios e genitália não podem apontar exatamente se trata de um homem ou uma mulher. Por isso, atualmente, a biologia assume um espectro do masculino ao feminino. O gênero se define por papéis construídos pela sociedade, como comportamento e identidade, e eles nem sempre correspondem ao sexo da pessoa. A interseccionalidade descreve todos os outros fatores que têm um papel na nossa vida e que se sobrepõem, como uma deficiência, etnia, sexualidade, classe ou idade. Mas por que é importante considerar aspectos como o gênero numa pesquisa? Se não considerarmos o gênero, por exemplo, vamos perder a oportunidade de fazer descobertas. Muitas empresas também não vão poder vender seus produtos direito porque eles não vão funcionar para muitas pessoas. E isso pode ser perigoso. Recentemente, nos Estados Unidos, foram retirados 10 medicamentos do mercado porque eles podiam ser mortais para mulheres. O desenvolvimento de um medicamento custa bilhões de dólares. Se o remédio não funciona direito, isso pode gerar sofrimento e morte. Não podemos estar errados numa pesquisa dessas. E há outros exemplos. Já se sabe há muito tempo que mulheres têm 50% mais chances de terem ferimentos graves num acidente de carro, em comparação com homens. O motivo? Os bonecos de teste de colisão são feitos com proporções masculinas. Pessoas com outros tipos de corpo, como grávidas, obesos ou idosos, não são considerados nos testes. Mas homens também se beneficiam das pesquisas inclusivas. Por muito tempo, a osteoporose foi considerada uma doença de mulheres. Um diagnóstico e um tratamento tardios podem ser um desperdício de vidas. 1/3 das pessoas que quebram a bacia são homens. Eles até morrem por causa da osteoporose com mais frequência do que as mulheres. O chamado unconscious bias, o preconceito inconsciente, está até nas tecnologias modernas. Descobrimos que o reconhecimento facial não funciona direito para mulheres ou para pessoas negras. E há uma cientista negra que pesquisa isso e precisava colocar uma máscara branca para que a tecnologia pudesse reconhecer. Ou seja, não estamos criando tecnologias que funcionam para todos. Para fazer uma pesquisa mais inclusiva, não basta ter apenas o mesmo número de homens e mulheres. Isso também foi reconhecido pela Comissão Europeia, que vinculou 85 bilhões de euros com algumas condições. O programa Horizon Europe só repassa verba para pesquisas que consideram sexo, gênero e interseccionalidade em todas as fases do estudo, desde o projeto de pesquisa até a coleta de dados e análise. Muitas das nossas pesquisas e tecnologias são financiadas por impostos. E quando nós, como sociedade, investimos em ciência e tecnologia, então queremos que os resultados sejam inclusivos e que funcionem para todos, não só para alguns privilegiados. Junto com a Comissão Europeia, Londa publicou 15 estudos que podem ser usados como bons exemplos, e todos em áreas bem diferentes. Em Bangladesh, por exemplo, pescar é coisa de homem. Então, na introdução de uma nova rede de pesca, somente mulheres foram treinadas. Isso permitiu que elas pescassem de terra firme. E agora as mulheres de lá podem se alimentar sozinhas. Um outro exemplo é uma recomendação para espaços urbanos. No futuro, eles devem se basear nas necessidades das famílias e não no trânsito. Uma outra pesquisa a questão: como novas tecnologias levam estereótipos de gênero para o futuro.
Mas será que essas abordagens inclusivas fazem sentido em todas as áreas? Ainda estamos descobrindo onde faz sentido. Para a matemática pura, física teórica talvez não seja tão relevante, mas talvez seja só porque não pesquisamos isso ainda para saber. A propósito, com as tartarugas, o sexo é definido pela temperatura. E por causa do aquecimento global, hoje cerca de 99% das tartarugas que nascem na Grande Barreira de Corais são fêmeas. Só quando entendermos direito essa relação, poderemos proteger melhor ecossistemas complexos no futuro. A inclusão sob os mais diversos aspectos também já faz parte de projetos de mobilidade do futuro. No segundo episódio da série Cidades Inteligentes, você vai ver a busca por alternativas para preencher uma lacuna importante no setor, o trajeto da porta de casa até o meio de transporte mais próximo. Hora do rush em Berlim. Essa é a realidade do trânsito numa capital. Congestionamentos também levam à perda de tempo e frustração. Mas há possíveis soluções para o problema. Carros voadores? Sistemas de tráfego baseados no deslocamento de formigas? Sistema de transporte pneumático? Uma voltinha de 50 minutos ao redor do mundo num foguete? Mas todos esses conceitos ainda estão longe de virar realidade. Quero saber sobre as soluções de mobilidade que estão logo ali. Como vamos nos mover nas cidades do futuro? Para responder, vamos levar você de Berlim até a Holanda. Vamos dar uma olhada em algo que poderia reduzir o tempo gasto no trânsito. E depois vamos dar uma espiada em um protótipo que pode mudar a forma como nos movemos no futuro. Mas espera aí, como estamos nos locomovendo pelas cidades hoje? Em Berlim, o transporte público é bom, só não é bom o suficiente ao ponto de retirar os carros das ruas. Car sharing, alugar um veículo na rua por um certo período de tempo já é uma opção que, em teoria, reduz a necessidade de possuir um carro. Mas muitas vezes esses serviços são oferecidos apenas no centro da cidade, o que significa que quem mora mais longe ou até em zonas rurais fica limitado sem um carro próprio. Mesmo numa metrópole como Berlim, este problema aí existe. Eu acabei de perder o ônibus noturno e tenho que esperar mais meia hora para chegar à estação de trem. Eu poderia apenas caminhar, mas está frio e é entediante. Esse problema tem nome e é chamado de First and Last Mile Gap. Essa distância percorrida da porta da sua casa até a estação de trem mais próxima tende a ser a mais crítica. É essa lacuna que precisa ser preenchida no futuro. Minhas mãos estão congelando. Enquanto eu espero aqui, gostaria de mostrar o que vi em uma exposição sobre mobilidade ano passado. Um dos principais tópicos do Festival Green Tech foi mobilidade, mas fiquei bastante decepcionado porque a maioria das coisas e conceitos mostrados eram carros clássicos. Claro, carros verdes, carros a bateria, movidos a hidrogênio. Só não vi nada de novo. Foi um pouco decepcionante. Lembra de mim esperando no ponto de ônibus? Ainda faltam 25 minutos. Bom, essa talvez é a solução para todos os meus problemas. O Easy Mile é um mini ônibus autônomo sob demanda, o que significa não ter que esperar para chegar à estação de trem.
Meu nome é Franca Tripla, faço parte da equipe de comunicação do EasyMile. Nossos veículos resolvem essa lacuna no transporte, o tornando mais acessível, especialmente quando falamos de inclusão social e idosos, ou pessoas com mobilidade reduzida. Isso também poderia ajudar pessoas a chegarem mais rápido aos chamados hubs de mobilidade, como estações de trem e assim por diante. Futuramente, você poderá solicitar o ônibus via app. E como ele é autônomo, pode pegar você a qualquer hora, de dia ou à noite, na porta da sua casa e te levar até a próxima estação central para que você pegue um outro meio de transporte sem precisar de um carro. Eu acredito que podemos reduzir a necessidade de carro próprio e, ao mesmo tempo, melhorar o meio ambiente. O que isso significa? Não vamos mais ter carro próprio? Não é bem assim. Vamos até a Holanda descobrir isso, porque a Holanda quer se tornar um país pioneiro na mobilidade inteligente. Amsterdã ainda é considerada a capital mundial das bicicletas. 63% dos moradores usam bicicletas diariamente, segundo a prefeitura. Mas isso não significa que os holandeses não têm problemas com carros. Este é o Stefan, diretor de inovação do Instituto de Soluções Metropolitanas Avançadas de Amsterdã, conhecido pela sigla AMS em inglês. Onde você vê os maiores problemas de mobilidade hoje nas cidades? Bom, se você vê cidades como a que vivemos, Amsterdã em particular, ainda somos viciados em veículos. E veículos de motor a combustão. Em todo o mundo, especialmente nas cidades, as pessoas vão de um ponto A até B dirigindo. O que ainda vemos é poluição sonora, poluição do ar, emissão de gases de efeito estufa e engarrafamentos. Se pensarmos globalmente, congestionamentos são em geral causados pela má gestão do tráfego. A câmera está gravando, a luz do REC está piscando. Nos encontramos com Boris, responsável por testar semáforos inteligentes na cidade de North Holland, a noroeste do país. Parte da mobilidade inteligente é digitalizar a infraestrutura e nós conectamos as coisas umas com as outras. Para mostrar como funciona, você poderia nos explicar melhor? Sim, o que temos aqui, o que estamos testando, são semáforos inteligentes. Estimamos que dá para melhorar em 15% a eficiência da passagem por cruzamentos. Para fazer com que o tráfego seja mais eficiente, a ideia é agrupar veículos e formar pelotões. Eles formam um pelotão se comunicando e se comunicam com o semáforo do qual o pelotão está se aproximando. Assim, você pode ter vários caminhões cruzando o semáforo verde, o que economiza muito combustível. Afinal, um caminhão grande parando e ligando novamente pode custar 1 litro de diesel. O que você vê aqui é um modem de comunicação 5G que envia informação sobre os semáforos, as cores e as previsões. Com isso, o carro pode ajustar a velocidade. O modem tem um alcance de 200, 500 metros. E dentro desse raio de alcance, ele compartilha informações sobre a luz, os sinais e a hora em que o semáforo mudará de cor para que o carro possa ajustar a velocidade. Semáforos inteligentes podem priorizar certos veículos, nesse caso, podem tornar uma viagem de ônibus mais confortável. Mas o objetivo principal da infraestrutura inteligente é tornar o tráfego mais fluido de maneira geral. Por exemplo, se o carro está a 1 quilômetro de distância e sabe que a luz vai mudar para verde em algum momento, ele pode calcular a velocidade de aproximação e assegurar que, quando ele chega ao cruzamento, o semáforo esteja verde. Como vai ser a mobilidade na cidade inteligente do futuro?
Na verdade, é uma pergunta interessante. E claro, se você olhar para o Centro de Desenvolvimento de Mobilidade, aonde deveríamos ir, ainda é algo sempre difícil de prever, mas podemos planejar e pensar sobre o futuro de uma cidade onde realmente gostaríamos de viver. E é uma combinação de soluções de mobilidade que são facilmente acessíveis e provavelmente o melhor caminho a seguir. Na semana que vem você confere a segunda parte da reportagem sobre mobilidade urbana. A gente está encerrando por hoje, mas o programa na internet você confere na íntegra, na playlist do Futurando, no canal da DW Brasil, no YouTube. E para quem ainda não sabe, o programa está premiando dúvidas de ciência com brindes da DW Brasil. Para saber como participar, é só ir na nossa página dw.com/futurando. Por hoje é só. Na semana que vem, a gente está de volta com muito mais. Até lá.